Todo verão é a mesma coisa. Notícias e mais notícias sobre cidades alagadas, sacolas de lixo e garrafas PET boiando na água suja. Enchentes se tornaram corriqueiras na época do ano que mais chove. Durante o verão, as chuvas duram pouco tempo, mas são muito fortes. Por isso, quando elas chegam nas cidades, os rios sobem com muita rapidez e as ruas se tornam pequenos córregos, impedindo a passagem de veículos e pedestres. O lixo, casas em locais inapropriados e bocas de lobo entupidas, impedindo a entrada da água da chuva, são apenas algumas causas de enchentes que deixam enormes consequências por onde passam. Mas há uma solução para evitar os alagamentos. Porém, não vamos falar aqui sobre lixo em local errado ou coisa do tipo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que praças, isso mesmo, as praças, podem ajudar a diminuir os alagamentos? Pausa esse vídeo e comenta sua opinião nesse exato momento. Agora, vamos te apresentar algumas ideias e lá no final a gente conversa sobre isso. Combinado? Então acompanhe nosso raciocínio. Em 2011, a Tailândia foi atingida pelo maior desastre de inundação de sua história, sendo a pior tempestade em mais de 50 anos. O centro da Tailândia virou um enorme lago, deixando mais de 113 mil desabrigados e mais de 500 mortos. Para piorar o caos, centenas de crocodilos apareceram nas ruas de cidades como Bangkok. Foi então que uma arquiteta e paisagista tailandesa entendeu que a forma como o mundo moderno estava lidando com as enchentes estava errada. O concreto das ruas só piorava a situação quando aconteciam os alagamentos. E preste atenção nesse detalhe. Ela percebeu que a forma como a água é filtrada pela grama poderia ser uma solução para o problema da cidade de concreto. A equipe e a arquiteta desenvolveram um projeto de um parque em que cada pedaço dele teria alguma serventia no combate aos alagamentos. Em 2018, o Parque Centenário Chulalongkorn foi inaugurado, se tornando o maior pedaço verde da Tailândia. Para aproveitar a planície da cidade, o parque foi desenvolvido para coletar a água da chuva. Bem no meio da selva de concreto, o objetivo da construção do parque era facilitar a drenagem da água. O parque funcionava da seguinte forma: na parte de cima, a água é coletada pelo enorme teto verde. Ali, há tanques para armazenar a água, que durante o período da seca é usada para irrigar as plantas do parque. Nesse espaço, há também um museu disponível para a população. Na parte baixa do local, há o lago. Nele foram colocadas plantas que ajudam a filtrar e limpar a água. Na margem do lago, foram instaladas bicicletas que, ao serem pedaladas, também ajudam a limpar a água. Mas a arquiteta e paisagista alerta: This park is not about getting rid of flood. It's about creating a way how we can live with it. Nessa bela cidade holandesa chamada Roterdã, foi criada uma praça também com a finalidade de evitar os alagamentos. Mas a ideia foi um pouco diferente. Em 2013, a Praça Aquática nasceu, com 3 grandes tanques e uma rede de canais para coletar a água da chuva. Além de servir como um depósito para a água, ela também é usada como lazer. Lá, a ideia foi represar a água no próprio espaço da praça como uma grande piscina. A água da chuva é coletada por canaletas nos telhados e é depositada nas piscinas da praça, que comporta mais de 1,5 milhão de litros de água. Quando a chuva para, a água é drenada lentamente, indo para um canal específico para ela. Lá, ela vai cair no rio, que não está mais sobrecarregado com a água da chuva. Quando a praça está seca, ela serve para jogar futebol, andar de skate ou apenas sentar e conversar. Essa ideia é semelhante aos piscinões criados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eles possuem a função de represar a água da chuva que iria para as ruas ou os rios, provocando alagamentos. Mas os piscinões não oferecem outro bem à população, assim como o parque e a praça de Roterdã. E além dessas alternativas, há também os jardins de chuva.
Esses já foram implantados em algumas cidades do Brasil e do mundo. O melhor, eles podem ser mais baratos que as construções citadas aqui. Os jardins de chuva geralmente são feitos em canteiros, rotatórias e praças e funcionam da seguinte forma. Eles são feitos em um nível mais baixo que a rua, com frestas no meio-fio ou canos que puxam a água da rua para dentro do jardim. Para dar cara de jardim, são colocadas plantas, pedras, serragem e folhas secas. O objetivo é que a água entre pela fresta no meio-fio ou pelos canos e caia no jardim. Tudo que estiver no jardim vai ajudar a filtrar a água que estiver na rua, ou seja, a água em excesso da chuva vai para o jardim, evitando os alagamentos. Uma vez lá, ela vai ser filtrada aos poucos até chegar lentamente no solo. Os engenheiros afirmam que, além de evitar alagamentos, os jardins de chuva ajudam os rios a ficarem mais limpos, pois toda a água suja da rua é filtrada. Além de melhorar a qualidade do ar, já que as plantas deixam o clima mais úmido, absorvem o gás carbônico, liberam oxigênio e, claro, deixam a cidade mais bonita. Depois disso tudo, sua opinião continua a mesma do começo do vídeo? Deixe seu comentário, dê seu like e se você acredita que as praças podem diminuir os alagamentos, compartilhe esse vídeo.